A Nvidia ultrapassou a Microsoft e a Apple e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Desde o IPO em 1999 até agora, ela já subiu mais de 338.000%. E tem muita gente que se pergunta, eu inclusive, será que vai subir mais? Será que ainda vale a pena investir em Nvidia? E o que está acontecendo com as ações da empresa mais valiosa do planeta? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, clica aqui no botão de like, se inscreva no canal. Primeiro ponto então, como a Nvidia ganha dinheiro? Ela é uma gigante da tecnologia, assim como a Apple e a Microsoft, que ficam sempre disputando ali o pódio das empresas mais valiosas do mundo. Só que tem um detalhe, enquanto essas empresas elas levaram décadas para crescer, a Nvidia explodiu em 3 anos, mesmo ela existindo desde 1999 na bolsa. A empresa ela ganha basicamente com 5 negócios. Ela tem um data center, são um centro de dados, então ela tem GPUs para servidores e computação de alta performance que precisa cada vez mais nos dias de hoje, ainda mais quando a gente fala de mineração, criptomoedas e afins. Ela tem gaming, então tem um mundo de jogos, então ela tem as GPUs e consoles para jogos. Pensa que eu conheci a Nvidia lá atrás na época dos jogos, computador, vinha aquela caixa verde ali, né, com aquele logo da Nvidia. Então eu e acho que muita gente conhece a Nvidia dessa época. Em terceiro lugar, tem a visualização profissional, então tem hardware e software para design e engenharia. Às vezes quando você vai ver uma casa, ver alguma coisa, né, mais especializada, você geralmente vê através de um óculos. Quarto ponto é o automotivo, então tem tecnologias para veículos que são autônomos e tem sistemas de assistência. Quinto é a OEM and Other, ou seja, seriam vendas para fabricantes de outras fontes. Quando a gente olha para o resultado dessas 5 fontes, data center é disparadamente o maior, 10,3 bilhões de dólares. Gaming, que é como a Nvidia é conhecida por muitos, e que a Nvidia, não sei se é a maior, né, nessa linha específica, mas se não é uma das maiores do planeta com certeza, cara, 2,5 bilhões de dólares. Bem menor que data center. Quando você olha para outras, como Professional Visualization, 0,4 bilhões, Automotive, 0,3, OEM, 0,1. Então, realmente, a Nvidia é uma empresa de data center. É uma empresa de data center, não é uma empresa de gaming. Mas nem sempre foi assim. Se você é gamer, você sabe que as placas de vídeo da Nvidia são famosíssimas. E se a gente voltar no tempo, para 2016, a gente vai ver que a receita da Nvidia era basicamente game. Então, olha que interessante. Olha para o primeiro quarter, né, primeiro trimestre de 2015, gaming era 468 milhões de dólares. Olha quanto que era data center, 57. Era muito nada. Aí se a gente pegasse a continuidade, o gaming foi crescendo, foi de 468 para 810. Data center cresceu muito também, foi de 57 para 97. Mas olha a diferença da empresa. Então gaming chegava a ser 8 vezes maior que data center e hoje data center é 4 vezes maior do que gaming. Vamos então falar um pouquinho de data center da Nvidia. O data center pode ser dividido em 6 partes. Vamos com calma. Primeiro, você tem GPUs para computação acelerada. Então são placas para minerar criptomoedas e inteligência artificial. E hoje, o que a gente vê se desenvolvendo? Inteligência artificial, criptomoedas. Depois, você tem plataformas de redes. São equipamentos para conexão rápida entre os computadores. Aí você tem soluções de inteligência artificial, softwares e ferramentas, né, que ajudam outras empresas a criar e rodar sistemas. Porque imagina, tem um monte de gente desenvolvendo um monte de coisa hoje. Só que tudo isso requer uma capacidade de processamento cada vez maior. Então você precisa de empresa como a Nvidia para que tudo funcione lá atrás. Aí você tem um serviço de nuvem software, basicamente um serviço que permite que as empresas usem a infraestrutura de computação da Nvidia pela internet, sem precisar comprar e manter os equipamentos fisicamente, o que é cada vez mais comum. Quando você olha para empresas como a Amazon, a Microsoft, elas fazem coisas parecidas e são linhas que vêm crescendo demais, porque no futuro a gente não vai ter mais o computador em casa. Essa é a realidade. A gente não vai mais pegar e ter todo o equipamento físico. A gente vai ter acesso à internet. E aí você vai acessar a internet, em algum lugar, uma empresa como a Nvidia vai estar rodando um negócio que processa ultra rápido, só que a gente não vai precisar ter isso com a gente. Vai ter uma empresa que tem toda essa estrutura física e só vai precisar conectar a internet. É igual videogame, daqui a pouco você não vai precisar mais do console, você vai ter a sua TV e essa TV conectada à internet e vai processar e rodar nos bastidores em outro lugar e você só vai ter o controle ali ou o próprio celular para jogar. E já acontece isso um pouco. Mas você tem também as plataformas de condução autônoma, que é a tecnologia para carros que dirigem sozinhos, e tem a área de robótica e sistemas embarcados, que são os computadores pequenos e muito potentes que são usados nos robôs e outros dispositivos inteligentes. Porque quando você tem um robô, você vê aqueles vídeos de robô andando, cachorro pulando, né? Aquele cachorro meio robótico, eles não estão acessando a internet ali, eles estão rodando em algum hardware que eles têm embutido. Acho que ficou claro como a Nvidia tem uma forte ligação com IA, inteligência artificial. O ponto é, a Nvidia não criou o ChatGPT, a Nvidia não criou o Midjourney, a Nvidia não criou o Gemini,
Na verdade, ela não criou nenhuma das principais ferramentas de IA, mas todas essas ferramentas precisam de GPU, que é justamente o que a NVIDIA vende. E só por curiosidade, o que é a GPU? GPU é um circuito eletrônico capaz de realizar cálculos matemáticos em alta velocidade. O Kevin Scott, que é chefe de tecnologia da Microsoft, declarou que a NVIDIA é a melhor opção do mercado em relação à inteligência artificial. E não é à toa que ele disse isso. Dá uma olhadinha na rentabilidade das ações da NVIDIA. Desde o começo desse ano, subiram mais de 221%. Nos últimos 5 anos, subiu mais de 5.000%. E desde o IPO, mais de 338.850%. Se você tivesse investido R$100 desde o começo do ano, você teria 321. Nos últimos 5 anos, R$100 teriam virado R$5.100 e desde o IPO, R$100 teriam virado R$338.950. A pergunta que fica agora é: por que as ações se valorizaram tanto? O que está acontecendo de fato? Vamos tentar entender o que está acontecendo olhando para a linha do tempo da NVIDIA. Em janeiro de 2019, o valor das ações estava em $34. Em novembro de 21, estava $329. Teve efeito da pandemia, mais a explosão das criptomoedas. As GPUs começaram a ser utilizadas para minerar fortemente e o FOMO, que é aquele medo de ficar de fora da transformação digital, começou a bater cada vez mais. Aí, em outubro de 2022, as ações caíram para $120. Mas um mês depois, foi lançado o ChatGPT. E a escalada do valor, ela recomeçou. Em abril de 2023, o Elon Musk comprou 10.000 GPUs NVIDIA, provavelmente para o Twitter. Em maio de 2023, a ação passa dos $305 e o ChatGPT trouxe a nova onda da IA generativa. IA generativa é tipo o ChatGPT. É uma tecnologia que cria novos conteúdos, texto, imagens ou músicas a partir de dados que já existem. Aí, em setembro de 2023, as ações da NVIDIA ultrapassaram $350. Em fevereiro de 2024, a NVIDIA atingiu um novo pico histórico de $400, refletindo a confiança dos investidores no futuro da empresa como líder em tecnologia de IA e GPUs. Em junho de 2024, hoje, a gente tem um desdobramento de ações de 1 para 10 e, recentemente, a NVIDIA liberou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2023 e do ano fiscal de 2024. Os dados do relatório refletem um crescimento brutal de ações. Então, olha só, a receita cresceu em relação ao mesmo período do ano anterior 265%. Uma empresa desse tamanho crescer isso? A margem bruta também subiu em relação ao mesmo período do ano anterior. Subiu 12,7 pontos, isso é muita coisa. A despesa subiu um pouco também, 23%. O lucro operacional subiu em relação ao mesmo período do ano anterior, 983%. Isso daqui é monstruoso. O resultado líquido subiu em relação ao mesmo período do ano anterior, 769%. E o lucro por ação também subiu em relação ao mesmo período do ano anterior, subiu 765%. O ponto é, tudo isso é passado. Já aconteceu. Será que hoje ainda vale a pena investir nas ações da NVIDIA? Então vamos pensar uma pequena reflexão aqui. Imagina uma empresa que você investe R$10 por ação. Aí no primeiro ano, essa empresa ela distribuiu R$1 de lucro. Então ela tem um PL de 10, certo? Você pagou R$10, essa empresa ela distribui R$1 de lucro. Preço sobre lucro, 10 sobre 1 é 10. Segundo ano, ela teve 10% de crescimento no lucro. Então ela distribuiu R$1,10 de lucro. Aí você tem agora um lucro acumulado de R$2,10. Terceiro ano, ela cresceu mais 10%. Você tem então um lucro acumulado de R$3,31. Quarto ano, R$4,64. Quinto ano, R$6,11. Sexto ano, R$7,72. Depois R$9,49. Depois R$11,44. O PL era de 10, mas você recebeu R$10 entre o sétimo e oitavo ano. E aqui a gente entra num dilema. Como o PL pode ser 10 se você recebeu um lucro de volta em menos de 10 anos? Ou seja, você não esperou 10 anos. Você recebeu isso antes. Então tem uma variável a mais na jogada, que é o crescimento. Vamos ver então como isso funciona com a NVIDIA. Preço por ação, $135. Aí o CAGR lucro, que seria o Compound Annual Growth Rate, seria a taxa de crescimento anual, 48%. É o que a NVIDIA vem crescendo. PL, 78. Então você olha e fala, pô, para eu receber o que eu paguei na NVIDIA em lucro, eu vou demorar 78 anos se a NVIDIA não crescer. Só que, como ela cresce 48% ao ano, cresceu pelo menos no passado, isso daqui daria uma relação de lucro com o crescimento, a gente chama isso de PEG Ratio, de 2,8. Então você pega o preço da ação, que é $135, sobre o crescimento, que seria 48%. Então aqui deu 2,8. Quando você pega a Microsoft, por exemplo, com um preço de ação de 446, com um CAGR lucro de 34%, você tem um PL de 38. Se você faz então $446 sobre 13 sobre 34, que é o crescimento anual do lucro, você vai chegar num PEG Ratio de
13,1. Então a gente estaria dizendo que, nesse caso, se esse cenário continuasse, a Microsoft estaria mais cara do que a Nvidia, por exemplo. Vamos ver como está a Meta. Meta, preço da ação $499. Crescimento 12%. PL de 27. É um PL menor. Mas o PEG Ratio daria 499 sobre 12, que é o crescimento dos últimos tempos. Então daria um PEG Ratio de 41,5. É como se Meta também tivesse mais cara que a Nvidia. Ao longo da sua vida como investidor, você vai cair em vários dilemas, né? Vale a pena comprar a Nvidia? Não vale a pena? Vale a pena comprar esse fundo aquele? E agora que a taxa de juros ela permaneceu estável, vale a pena eu tirar de ações e colocar em renda fixa? Ou tirar de renda fixa e colocar mais em renda variável? Colocar em fundo imobiliário? Você vai ter uma série de dilemas. Então é bom você ter alguém do seu lado te acompanhando ao longo da jornada. Aqui no Grupo Primo a gente tem a Portfel, que é a nossa consultoria de investimentos. Se você quiser que o nosso time te atenda, te pegue pela mão, te ajude a tomar melhores decisões, clica aqui no link da descrição, você vai colocar seu nome e e-mail, e um consultor do meu time vai entrar em contato com você para te ajudar a investir melhor. Seja você já ter conta na XP, BTG ou qualquer outro lugar, meu time vai entrar em contato com você. Deixa seu nome e e-mail aqui embaixo. Se você já investir acima de R$100 mil, meu time vai te ligar. Conclusão. Se você olhar somente para o PL, você vai entender que a Nvidia está muito cara. De fato, né? Quase 80 de PL parece muito caro. Eu não vou entrar nesse mérito exatamente aqui. O ponto é, você precisa embutir o crescimento da empresa nessa conta. E como a gente viu no vídeo, o lucro dela tem crescido bizarramente. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se o mercado já precificou esse crescimento, se essa empresa ainda vai crescer mais, mas eu particularmente tenho duas coisas. Eu sou muito otimista com o crescimento de Nvidia como empresa. Eu realmente acho que ela vai crescer muito, porque quando você olha para o mundo, a gente olha para filmes que a gente gastava bilhões de dólares, bilhões e bilhões e bilhões de dólares para produzir, para construir imagens cinematográficas. E aí depois a gente passou a contratar pessoas e softwares absurdos para fazer efeitos especiais. E daqui a pouco a gente escreve para uma inteligência artificial e ela faz uma cena muito maior, muito mais bizarra, e ela simplesmente cria pra gente isso. Você tem pessoas que estão usando uma imagem para roubar pessoas na internet. Aí o pessoal imita a minha voz, imita a minha imagem, imita as redes sociais. As pessoas estão se passando por mim, estão se passando por pessoas de verdade. Cada vez isso vai ser mais real. Parece que é pouco, mas é uma evolução tão grande de processamento que precisa acontecer cada dia mais, que eu não sei onde vai parar. O pessoal pode desenvolver inteligências artificiais cada vez mais bizarras, mas sempre vai precisar, ou pelo menos é o que a minha imaginação consegue interpretar hoje, sempre vai precisar de uma Nvidia por trás disso, para poder processar isso em larga escala, numa velocidade cada vez mais bizarra e absurda. Então eu realmente sou otimista com o segmento, digamos assim, da Nvidia. E ela está bem posicionada para capitalizar nesse crescimento. Não é fácil, da noite pro dia, nascer uma Nvidia, requer muito investimento. Então eu realmente acho que ela vai crescer muito. Vale a pena investir? Tá barata? Aí eu já acho difícil de precisar ou arriscar dizer o que vai acontecer no futuro. O que você acha? Me deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.